A psicologia das pessoas que deixa a casa limpa e organizada. O que as pessoas organizadas pensam diferente. E ninguém te conta. Existe um erro muito comum quando as pessoas olham para alguém que mantém a casa limpa e organizada. Elas acham que é disciplina. Acham que é tempo. Acham que é força de vontade. Mas não é isso. O que realmente diferencia essas pessoas é a forma como elas pensam. Porque organização não começa na casa. Começa na mente. Duas pessoas podem ter a mesma rotina, o mesmo tempo disponível, o mesmo cansaço, e ainda assim viver em realidades completamente diferentes. Uma vive em ordem, a outra vive tentando sair do caos. E o que muda não é o esforço, é o padrão mental. Pessoas que mantêm a casa organizada não enxergam a limpeza como algo pesado. Elas não veem como uma tarefa acumulada. Elas não deixam para depois, porque, na mente delas, existe uma associação diferente. Desorganização não é apenas bagunça, é desconforto, é ruído, é algo que precisa ser resolvido rapidamente. Enquanto a maioria se acostuma com um ambiente desorganizado, elas não se adaptam, elas sentem. E por sentirem, agem antes que o problema cresça. Esse é o primeiro ponto psicológico. Elas têm baixa tolerância ao caos. Não porque são perfeccionistas, mas porque entendem que o ambiente afeta diretamente o estado emocional. E isso muda tudo. Porque quando você tolera pequenas desordens, elas crescem. Quando você ignora pequenos acúmulos, eles se tornam grandes. E quando você deixa para depois, o depois cobra mais caro. Pessoas organizadas não esperam motivação. Elas não dependem de energia. Elas operam por padrão. Pequenas ações feitas no momento certo evitam grandes esforços depois. E isso cria uma sensação constante de controle. Agora, pense com sinceridade. Você está esperando ter vontade para organizar ou está criando um padrão que impede a bagunça de crescer? Elas não se motivam. Elas decidem rápido. Existe um momento muito específico onde a maioria das pessoas perde o controle da própria casa. E não é quando a bagunça já está grande. É antes disso. É no instante em que algo sai do lugar e a pessoa decide não resolver. Uma roupa que fica na cadeira, um copo que fica na pia, um objeto que não volta para o lugar. Parece pequeno, mas não é, porque ali nasce o acúmulo. Pessoas organizadas entendem algo que muda completamente o jogo. Bagunça não começa grande, ela começa pequena e cresce na indecisão. E é por isso que elas não deixam espaço para dúvida. Elas não negociam com o depois. Elas não pensam duas vezes. Elas decidem rápido. Usou, guarda, sujou, lava, tirou do lugar, devolve. Simples, sem drama, sem esforço mental desnecessário. Enquanto a maioria entra em um diálogo interno, depois eu guardo. Agora não dá. Mais tarde eu faço. E esse depois vira acúmulo. Depois vira peso. Depois vira aquele momento em que você olha tudo e pensa: agora ficou grande demais. Mas não ficou grande de repente. Ficou grande aos poucos. Pessoas organizadas não são melhores. Elas só não permitem que pequenas decisões se acumulem. Elas entendem que cada ação não feita continua existindo. E quando você acumula ações não feitas, você acumula cansaço. Carla percebeu isso quando começou a observar o próprio comportamento. Não era que ela não sabia organizar. Era que ela adiava decisões simples o tempo todo. E quando viu, estava cercada por coisas que nunca foram resolvidas. E isso gera um tipo de cansaço diferente. Não é físico, é mental. É o peso de tudo que você sabe que deveria fazer, mas não fez. Agora, uma pergunta direta. Quantas pequenas decisões você está adiando hoje que estão construindo a bagunça que você quer evitar? Elas não confundem organização com limpeza. Existe uma confusão silenciosa que faz muitas pessoas se sentirem sempre atrasadas dentro da própria casa. Elas acham que precisam limpar para resolver o problema. Mas o problema nunca foi limpeza, foi organização. E existe uma diferença clara entre as duas coisas.
Limpar é remover sujeira. Organizar é dar lugar. Pessoas que mantêm a casa em ordem entendem isso com muita clareza. Elas não passam o dia limpando. Elas evitam a necessidade de limpar excessivamente. Porque quando cada coisa tem um lugar definido, a casa não entra em estado de caos. E quando não há caos, a limpeza deixa de ser pesada. A maioria das pessoas vive o contrário. Elas deixam tudo acumular, perder forma, se misturar. E depois tentam resolver com esforço. Passam horas limpando, arrumando, reorganizando. E ainda assim, poucos dias depois, tudo volta. Porque não existe estrutura, não existe sistema, só existe esforço. E esforço sem sistema sempre cansa. Pessoas organizadas pensam diferente. Antes de guardar qualquer coisa, elas definem: isso mora onde? E essa simples pergunta evita dezenas de decisões futuras. Porque quando você não define o lugar das coisas, você cria um ambiente onde tudo pode parar em qualquer lugar. E isso gera desordem constante. Carla percebeu isso quando tentou organizar a casa várias vezes e falhava. Não era falta de vontade, era falta de definição. Ela guardava coisas, mas sem um lugar fixo, e isso fazia com que tudo voltasse a se perder. Quando começou a dar um endereço para cada objeto, algo mudou. As decisões ficaram mais rápidas. A casa começou a se manter sozinha, e o esforço diminuiu. Porque o segredo nunca foi fazer mais, foi estruturar melhor. Agora pense com sinceridade. Quantas coisas na sua casa hoje não têm um lugar definido e por isso vivem circulando sem parar? Elas agem no momento certo, não no momento perfeito. Existe um padrão silencioso que separa quem mantém a casa em ordem de quem vive tentando colocar tudo no lugar. Não é esforço, não é tempo, é timing. A maioria das pessoas espera o momento ideal, aquele momento em que está com energia, com disposição, com vontade. Mas esse momento raramente chega, e quando chega, já tem coisa demais acumulada. Por isso parece pesado. Pessoas organizadas não funcionam assim. Elas não esperam o cenário perfeito, elas agem no momento certo. E o momento certo quase sempre é agora. Terminou de usar algo? Resolve ali. Viu fora do lugar? Ajusta na hora. Percebeu que começou a acumular? Interrompe antes de crescer. Não existe negociação com o depois. Porque elas entendem que o depois cobra juros. Tudo o que você deixa para depois volta maior, mais pesado, mais cansativo. Carla começou a notar esse padrão quando observou a própria rotina com mais atenção. Não era falta de tempo, era acúmulo de pequenas ações não feitas. Ela passava por objetos fora do lugar e ignorava. Via algo que precisava ser resolvido e adiava. E no fim do dia, tudo parecia grande demais. Mas não era grande, era acumulado. Quando ela mudou isso, não a rotina inteira, mas pequenos momentos, algo começou a se ajustar. A casa não chegava mais no nível de caos, porque ela interrompia antes. Esse é o ponto que transforma tudo. Não deixar crescer. Agir enquanto ainda é simples, porque manter é leve, recuperar é pesado. Agora observa o seu dia. Você está resolvendo enquanto ainda é fácil, ou está deixando acumular até virar um problema? Elas não se apegam ao que não faz mais sentido. Uma das maiores diferenças não está no que essas pessoas fazem, mas no que elas escolhem não manter. A maioria carrega coisas por tempo demais. Objetos que já perderam função, roupas que não representam mais quem são, itens guardados apenas por costume, culpa ou dúvida. E com o tempo, isso começa a pesar. Não de forma óbvia, mas silenciosa. Vai ocupando espaço, dificultando decisões, deixando o ambiente mais carregado. Pessoas organizadas têm uma relação diferente com isso. Elas não acumulam esperando o momento ideal para decidir. Elas decidem, e decidem com mais leveza. Não existe esse apego excessivo ao "e se eu precisar?", porque elas confiam na própria capacidade de lidar com o que vier. Isso muda tudo. Porque o apego não está no objeto, está na insegurança por trás dele.
Carla percebeu isso quando começou a separar algumas coisas para doar. No começo travava, pegava um item, pensava demais. Voltava atrás, mas com o tempo foi ficando mais claro. Grande parte do que ela guardava não tinha valor real. Só estava ali porque nunca tinha sido questionado. E quando ela começou a soltar, algo interessante aconteceu. As decisões começaram a ficar mais fáceis, o ambiente mais leve, e principalmente a sensação de controle aumentou, porque escolher o que fica também é uma forma de escolher como você quer viver, e isso exige maturidade, exige clareza, exige coragem de abrir mão do que já não acompanha mais a sua fase atual. Nem tudo precisa continuar com você. Algumas coisas já cumpriram o papel que tinham, e manter além disso só prolonga um peso desnecessário. Elas criam sistemas simples e param de depender de força de vontade. Chega um momento em que tentar se esforçar mais deixa de funcionar. Você limpa, organiza, promete manter, e poucos dias depois, tudo escapa de novo. Não por falta de caráter, por falta de estrutura. Pessoas organizadas não sustentam a casa na base da motivação. Elas constroem sistemas tão simples que quase não exigem decisão. Tudo tem um caminho previsível. Chaves sempre no mesmo ponto de entrada. Bolsas com lugar definido. Roupa suja já direcionada para um único cesto. Louça com fluxo claro. Usou, enxágua, segue para o mesmo destino. Nada depende de lembrar depois. Depende de como o ambiente está configurado. Carla percebeu isso quando tentou manter tudo na força do "vou fazer". Funcionava por 2 ou 3 dias, depois a rotina engolia. O que mudou não foi a disposição dela, foi o jeito de organizar o espaço. Ela criou atalhos, uma caixa na entrada para o que chega da rua, um lugar fixo para objetos que viviam perdidos, menos itens nas superfícies para reduzir a chance de acumular, e principalmente reduziu etapas. Quanto mais etapas uma ação exige, maior a chance de você adiar. Se guardar algo exige abrir armário, puxar caixa, reorganizar, você deixa para depois. Se exige um movimento simples, você faz na hora. Esse é o segredo que pouca gente percebe. Facilidade vence intenção. Quando o ambiente facilita a ação certa, você não precisa lutar contra si mesma o tempo todo. A casa começa a se manter porque o caminho natural já está organizado. Não é perfeição, é fluidez. E quando a fluidez aparece, o esforço diminui. Elas não tentam fazer tudo. Elas fazem um pouco todos os dias. O erro mais comum de quem vive no ciclo da bagunça é pensar em organização como um evento. Um dia inteiro dedicado a limpar. Uma grande arrumação. Uma virada na casa. E até funciona. Por pouco tempo. Depois de algumas horas ou dias, tudo começa a voltar. Porque o problema nunca foi falta de esforço. Foi o modelo. Pessoas organizadas não esperam esse momento grande. Elas distribuem pequenas ações ao longo do dia, quase imperceptíveis, mas constantes. E isso muda completamente o resultado. Enquanto uma pessoa deixa acumular para resolver tudo de uma vez, a outra vai resolvendo aos poucos, no fluxo da rotina. Alguns minutos pela manhã, pequenos ajustes ao longo do dia, um fechamento leve antes de dormir. Nada pesado, nada extremo, mas repetido. Carla percebeu isso quando parou de tentar arrumar a casa inteira. Ela começou pequeno, a pia antes de dormir, a mesa da sala no final do dia. Alguns minutos organizando o que estava fora do lugar, sem pressão, sem perfeição. E o que parecia pouco, começou a gerar resultado, porque consistência tem um efeito que esforço isolado não tem. Ela evita o acúmulo, evita o desgaste, evita aquele momento em que tudo parece grande demais, e aos poucos a casa deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um ambiente que se sustenta. Esse é o ponto de virada. Não fazer muito de vez em quando. Fazer o necessário, todos os dias, sem depender de motivação, sem esperar o momento ideal, só mantendo o ritmo. Porque quando o ritmo existe, a bagunça não cresce. Elas protegem o ambiente como protegem a própria energia.
Chega um ponto em que manter a casa em ordem deixa de ser uma tarefa e passa a ser um limite. Pessoas organizadas não apenas arrumam, elas protegem o ambiente. Isso aparece em detalhes que muita gente ignora. Elas pensam antes de trazer algo novo para dentro de casa. Observam o que entra, não apenas o que sai, porque entenderam que cada objeto novo precisa de espaço, de manutenção, de atenção. E tudo isso tem custo. Carla começou a perceber isso quando, mesmo organizando melhor, ainda sentia a casa cheia em alguns momentos. Não era mais bagunça. Era excesso voltando aos poucos. Compras por impulso. Itens que entravam sem critério. Coisas pequenas, mas constantes. E isso, com o tempo, voltava a pesar. Foi quando ela mudou a forma de decidir. Antes de comprar ou guardar qualquer coisa, passou a se perguntar: isso realmente merece ocupar espaço na minha casa? Eu quero cuidar disso? Isso facilita ou complica minha rotina? E só essa pausa já evitava muitas decisões impulsivas. Porque manter a casa leve não depende só de organizar o que já existe. Depende de filtrar o que entra. E esse filtro precisa ser consciente. Pessoas organizadas não vivem restringindo tudo. Elas apenas escolhem melhor. E essa escolha cria um ambiente mais estável, mais previsível, mais fácil de manter. Com o tempo, a casa de Carla mudou completamente. Mas não foi por causa de grandes mudanças. Foi pela soma de pequenas decisões bem feitas. E, principalmente, pela forma como ela passou a enxergar o próprio espaço. Deixou de ser apenas um lugar onde ela vive e passou a ser um ambiente que sustenta como ela quer se sentir. E isso muda tudo, porque quando você entende que o ambiente influencia diretamente sua energia, seu humor e sua rotina, cuidar da casa deixa de ser obrigação e passa a ser cuidado consigo mesma. O que muda quando a organização deixa de ser esforço e vira identidade. Em algum momento algo muda, não de forma brusca, não como uma transformação visível de um dia para o outro, mas internamente. Você para de se ver como alguém que tenta organizar e começa a agir como alguém que mantém. E essa mudança é sutil, mas decisiva, porque enquanto a organização depende de esforço, ela cansa. Mas quando vira identidade, ela se sustenta. Carla percebeu isso sem perceber. Ela não estava mais pensando o tempo todo no que precisava arrumar. Simplesmente fazia. No fluxo do dia, sem peso, sem resistência. As decisões ficaram automáticas. As pequenas ações deixaram de ser um esforço consciente. E a casa começou a refletir isso. Não perfeita, mas estável, coerente, funcional e, principalmente, leve. Esse é o ponto que muita gente busca sem entender como chegar. Acreditam que precisam de mais disciplina, mais energia, mais tempo. Mas o que realmente muda o jogo é a forma como você se enxerga dentro da sua própria rotina. Quando você começa a agir como alguém que cuida do ambiente, naturalmente você passa a proteger, ajustar, manter. Não porque alguém mandou, não porque você se obrigou, mas porque faz sentido. E isso traz uma sensação diferente. Menos culpa, menos cobrança, mais clareza, mais controle. E com o tempo, a casa deixa de ser uma fonte de desgaste e passa a ser um lugar que te sustenta, um lugar que facilita, que acolhe, que não exige mais do que você pode dar. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo. Organização não é sobre ter uma casa bonita, é sobre criar um ambiente que não roube a sua energia, que não te sobrecarregue, que não te atrase. E isso não começa na limpeza. Começa na decisão de mudar a forma como você vive. Porque no fim, não é a casa que precisa mudar primeiro. É o padrão. E quando o padrão muda, todo o resto acompanha.